Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje mais uma aula de matemática, resolução da questão 180 do Enem 2019. Então hoje nós vamos estar resolvendo a última questão do Enem 2019. Vamos lá? Aula de matemática, turmas terceiro AM, terceiro BM, terceiro CM, terceiro DM. Questão 180, Enem 2019, caderno amarelo, professor Wagner. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então, alunos, nós podemos observar nessa figura, essa figura aqui é a máquina, certo? Aqui dentro temos a câmara de combustão e esse aqui é o pistão, ok? Olha só, a função h de t igual a 4 mais 4 seno beta t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h, medida em centímetros, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Vamos ver? Olha só aqui, alunos. Então aqui tem a altura do pistão, altura zero, né? Altura do tempo igual a zero. E aí, à medida que a máquina funciona, o pistão sobe e desce, sobe e desce. Então, à medida que esse círculo gira, né? Vocês podem observar, ele vai girar no sentido anti-horário. Essa peça vai levantar o pistão e ele vai subir e descer, ok? Então, olha só, o valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, que é o instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é letra A, 1, letra B, 2, letra C, 4, letra D, 5 ou letra E, 6. Então vamos lá, alunos. Enfatizando, né, o que nós queremos descobrir nesse problema. Menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma, né, que o motor construído tenha boa potência. Lembrando que ele vai ter boa potência se em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance 3 vezes o valor de 6 centímetros. E para descobrir isso, nós vamos utilizar essa equação, ok? Então vamos lá. Então aí temos a equação, a altura é 6 centímetros, então nós vamos descobrir quais são os valores para que essa altura alcance 3 vezes 6 centímetros. Veja, alunos, nós temos aqui uma equação, a incógnita está para o lado direito, então o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar os números para o lado esquerdo, certo? Quem muda de lado muda de sinal, então olha só. 4, mudou de lado, muda de sinal, 6 menos 4, 2. 4 está multiplicando aqui, vai passar dividindo, certo? E aí, eu tenho uma fração 2 quartos. Nós podemos obter uma fração equivalente com números menores, dividindo numerador e denominador por 2. Então, essa fração é a mesma coisa que meio, ok? Então, qual que é o nosso ângulo? O ângulo dessa questão é beta t sobre 2 menos π sobre 2. Então, alunos, olha só. Eu quero descobrir seno de qual ângulo que é meio. Lembrando que o seno vai ser meio se a projeção da extremidade do ângulo
da extremidade do lado desse ângulo, a projeção sobre o eixo y for meio. Então veja bem, tem um ângulo, tem o lado do ângulo, a projeção da extremidade do ângulo é meio, então o seno desse ângulo é meio. Repara que vale também para o lado esquerdo, para o segundo quadrante. Eu tenho aqui a extremidade de algum ângulo também vai ser meio. Então, eu vou ter dois ângulos cujo seno é meio. Então veja bem, no primeiro quadrante, todo mundo sabe que seno de 30 é meio. Π radiano é 180 graus, certo? 180 dividido por 6 é 30. Então 30 graus em radiano, π sobre 6, tudo bem? E no lado esquerdo, que é o segundo quadrante, que ângulo que é esse? Então, alunos, se a projeção da extremidade do lado do ângulo é meio, é porque essa inclinação é a mesma que essa, certo? Essa inclinação é π sobre 6. Mas quanto que vale esse ângulo então? Então ele vai valer meia volta, que é π, menos π sobre 6, que é 5π sobre 6, ok? Então, esse ângulo, quando ele tiver o valor de π sobre 6, então o pistão vai passar uma vez pela altura desejada. Quando chegar a 5π sobre 6, ele vai passar a segunda vez. Então, quando ele vai passar pela terceira vez, a altura de 6 centímetros. Então vamos ver, ó. O ângulo vai variar, vai variando, até que, olha só, até que ele passe mais uma vez pelo valor de π sobre 6, mas agora com uma volta a mais. Então nós vamos ter π sobre 6 mais 2π, que é uma volta. Vamos fazer esse cálculo? Aqui o denominador é 1, certo? Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 6, eu tenho 12π sobre 6. Agora eu posso somar a fração, né? O denominador é o mesmo, soma-se o numerador, conserva o denominador. Então esse ângulo é 13π sobre 6. Então esse ângulo aqui, 13π sobre 6, para que a altura alcance 3 vezes o valor de 6 centímetros, ok? Então, esse ângulo, βt sobre 2 menos π sobre 2, tem que ser igual a 13π sobre 6. Resolvendo essa continha, a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Eu preciso fazer as contas com o mesmo denominador, então eu multiplico o numerador e o denominador por 3, em cada caso, ó, 3 beta t sobre 3 vezes 2, 6, 3π sobre 3 vezes 2, 6, ok? Como eu tenho o mesmo denominador, a gente pode fazer os cálculos tranquilamente. O denominador é igual, eu cancelo o denominador, então olha só, cancelo o denominador, fico só na parte de cima, ok? Passando a limpo, olha só. Agora eu vou isolar essa expressão 3 beta t. Mas o que eu quero saber para isolar? O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência. Então, alunos, o que eu preciso fazer? Isolar essa expressão, né? Qual o menor valor de beta? Então, menos passou para o segundo lado, mais 13π mais 3π, 16π. Agora eu vou descobrir qual o menor valor de beta. Vou descobrir como? Isolando t, ok? Sabendo que o tempo tem que ser menos que 4 segundos. Então, repara o seguinte, ó, que o π vale 3, né? Foi colocado nessa questão que o π vale 3. Então, olha só, como o π vale 3, e eu tenho multiplicação no numerador e multiplicação no denominador, eu posso cancelar o π e o 3, que são valores iguais. Então, eu fiquei com tempo igual a 16 sobre beta. Agora, vamos atribuir valores para beta, de forma que eu descubra até que valores de beta o tempo é menor que 4 segundos. Então, olha só, se o beta for 1, eu vou ter 16 sobre 1, 16. Se o beta for 2, 16 sobre 2, 8. Se o beta for 3, 16 sobre 3, 5,3. Mas o tempo tem que ser menor que 4 segundos. Então, vamos continuar. Beta igual a 4, 16 sobre 4 é 4 segundos. Não chegamos ainda na resposta, porque o tempo tem que ser menor e não igual. Então, se o beta for 5, o tempo vai ser 16 sobre 5, que é 3,2 segundos.
Agora eu tenho um valor menor que 4 segundos. Então, o menor valor de beta é 5, ok? Então, o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência é, letra D, 5. Então, solução, resposta, letra D. Boa preparação para o Enem. Deus te abençoe.